Incendiados pelo primeiro amor. Quem quer ser incendiado pelo primeiro amor? Eu quero, eu tenho certeza que você também. Você já pode sentir o Espírito Santo aí, ó, aquecendo o seu coração, a sua vida, não é? Ele faz esse trabalho. A palavra de Deus fala que nós não devemos apagar. Já falamos isso aqui na nossa Escola da Fé, não devemos apagar aí a chama do Espírito Santo nos nossos corações, tá bom? Então eu quero começar aqui com o nosso texto de abertura, que está lá em Apocalipse 2:4. E Apocalipse, todo mundo fala assim, Apocalipse, né? Não, Apocalipse é bom. Vale a pena estudar e ler aí sobre escatologia, sobre Apocalipse, é o livro da revelação. E olha só o que diz o Senhor aí na igreja de Éfeso. Ele diz assim, né? Contra você eu tenho isso, que abandonastes o seu primeiro amor. Que história que é essa? Vamos lá? Você vai encontrar no início aí do Apocalipse, no capítulo 2, você vai encontrar 7 igrejas. E Deus, então, ele trabalha com essas 7 igrejas, apontando aí pontos de melhoria, onde essas igrejas estavam falhando, né? Então, ele aconselha que essa igreja, ou que essas igrejas, elas façam um caminho de restauração, de renovação. E a igreja de Éfeso, então, o Senhor diz, olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E ele convida, então, para que essa igreja retorne neste caminho. E o tema da nossa série é Incendiados pelo Primeiro Amor. Por que o primeiro amor? Porque quando nós começamos ali um primeiro amor, seja ele no casamento, ou então também, claro, né, o primeiro amor espiritual, quando nós recebemos a Jesus e começamos nessa jornada de fé, nós estamos o quê? Avivados, esperançosos, atentos, né? Nós estamos aí principalmente sensíveis à voz do Espírito Santo e querendo obedecer e ser transformado. Então, o primeiro amor, ele não pode passar. Esse primeiro amor, ele tem que ser um amor permanente na nossa vida, tá bom? Mas como fazer isso? Como voltar ao primeiro amor? Como restaurar o primeiro amor? Isso vai passar por um tempo de quê? Um chamamento aí ao renovo, ao fogo, à paixão dos primeiros dias. Então nós vamos trabalhar aí nessas 4 semanas, sempre trabalhando com a restauração. Se nós queremos voltar ao primeiro amor e sermos incendiados pelo primeiro amor, então nós queremos voltar aí às práticas do primeiro amor, e para isso nós precisamos de restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Então é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos falar, na nossa primeira mensagem da série, nós vamos falar restaurando o relacionamento com o Pai. Bom, Mateus 22, 37 e 38 fala sobre um grande mandamento. Que grande mandamento que é esse? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Perguntaram para Jesus, né? Tentando armar ali uma arapuca teológica para Jesus, perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu assim, ó, papum, de bate-pronto, sem titubear. Ele falou assim, pois bem, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Olha só, Salmo 23, de 1 a 3 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Restaura-me o vigor e ele guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Um outro trecho que eu quero trazer também agora aqui no começo é João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pois bem, o primeiro mandamento é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós já falamos sobre isso na Escola da Fé.
e nós devemos amá-lo acima de tudo e de todos. Talvez seja por isso que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama acima de todos, você me ama acima de tudo. E Pedro então respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele: então apacente as minhas ovelhas. Se nós queremos fazer algo para Deus, se nós queremos servi-lo, se nós queremos fazer algo através deste amor, primeiro nós precisamos trazer esse amor a nós e concentrar esse amor em nós. E isso deve passar por corpo, alma e espírito. Amar o Senhor, Deus, é de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é algo que vai exigir muito de nós. Talvez os cristãos dos dias de hoje não passaram pelas perseguições dos cristãos da primeira era, né? Os primeiros cristãos da igreja primitiva. Mas veja bem, hoje nós temos não uma perseguição física, mas nós somos principalmente, aí, né, nós passamos por um momento de uma diluição desse entendimento do que é amar o Senhor. Nós falamos que amamos a Deus, nós falamos que amamos o próximo, mas ele não vem em primeiro lugar. Muitas vezes vem em segundo, em terceiro. Nós amamos muito a nós mesmos, estamos cercados aí pelo narcisismo, pelo hedonismo, né? Que é o culto ao prazer. Amamos o prazer, amamos o conforto, amamos o bem-estar. E aí depois nós amamos algumas pessoas que nós gostamos mesmo, e o Senhor, ele vai ficando lá atrás. Pois bem, se nós queremos restaurar e sermos incendiados pelo primeiro amor, nós precisamos de restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E se nós precisamos de amar o Senhor neste nível, acima de tudo e de todos, e com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, nós precisamos entender como fazê-lo, né? Se a nossa percepção de Pai, ela é uma percepção apenas humana, né, do nosso relacionamento com o nosso pai natural, ou com o nosso pai biológico, da nossa família natural, provavelmente isso vai contaminar, e esse relacionamento não é tão bom, ou se está reduzido ao entendimento humano, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento diferente e mais amplo, né? Então, olha só, a palavra de Deus diz primeiro que nós devemos amá-lo acima de tudo. Por quê? Por que eu li Salmos 23? Porque Ele é o nosso pastor e Ele não nos deixará faltar nada. Salmo 23 fala sobre não deixar faltar nada, fala sobre restaurar o nosso vigor e fala sobre nos conduzir por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Ele é aquele que cuida de nós. E João 1,12 fala a respeito de filiação e fala: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você crê em Jesus, e se você receber Jesus, e se Jesus ele realmente faz parte da sua vida, não apenas de uma religião, não apenas de uma série de mandamentos, ou de o seu manual de conduta, mas ou aquilo que você admira, você simpatiza, mas se realmente você quer ser um pequeno Cristo, um cristão, seguir os ensinamentos de Cristo e propagar essa boa notícia nessa terra, nós precisamos de entender que nós somos filhos. E esta filiação não é apenas uma filiação ali como é que eu posso dizer? De carteira de identidade, né? Mas ela é uma filiação que estará presente no nosso dia a dia, no acompanhamento, e ele faz questão que seja assim, tá bom? Então, já trazendo esses fundamentos, esse alicerce para construirmos, né, a nossa mensagem de restauração desse relacionamento com o Pai,
Nós precisamos de entender o seguinte, que o desenvolvimento desse relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer outro fator da nossa vida. Tudo começa aqui, a filiação, um ponto de partida, porque as bênçãos do Senhor, né, as promessas do Senhor vão fluir exatamente dessa paternidade. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse que nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Não é? Se por um acaso um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Bom, se nós que somos maus, nós gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos daria com Jesus Cristo todas as coisas. Jesus fala coisas assim que são coisas tão grandes e tão poderosas que nós passamos por esses versículos assim, ó, igual quando a gente passa por um quebra-mola e nós estamos desatentos dirigindo o carro, ou então o condutor do veículo, e ele não se atentou à velocidade da via, e ele não se atentou às sinalizações das placas, e quando ele assusta, de repente já estou quebra-mola e ele passa com tudo. Muitas vezes nós passamos com tudo em cima de versículos tão importantes como este. E acima de versículos, nós estamos falando de verdades absolutas como essa. Entender que Deus é o nosso Pai, e que Ele nos ama muito, 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 muda tudo na nossa vida. E realmente muda. E muda para melhor. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam assim, olha, não faz isso que Deus não gosta. Não faz isso que Deus vai te castigar. Não faça isso que Deus, Ele não está satisfeito com isso. E estas palavras foram reduzindo e prejudicando a minha visão de Deus. Porque eu era um menino bagunceiro, e se Deus não gosta, eu acho melhor eu me esconder desse Deus, porque Deus não deve estar muito satisfeito com as coisas que eu estou fazendo. Então, se Deus me pegar na curva, Ele vai me dar um bom couro, porque eu sou da época que na criação dos filhos, o pai e a mãe corrigia com vara, não só com vara, mas com chinelo e com correia. Então eu falei assim, se Deus é o meu Pai Celestial e Ele não está satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, se Ele pegar, Ele vai me dar um couro. Mas a gente vai tendo, quem aqui, por favor, me ajude aí, aqui nos comentários, quem nunca teve uma percepção dessa com Deus? Um pai que castiga, um pai bravo, um pai carrancudo, um pai que está esperando um vacilo nosso para, penalizar. É claro, mas essa é uma visão errada. Eu tenho policiado na minha criação com a minha filha de não seguir essa mesma trilha, né? Mas muito pelo contrário, ensinar que Deus é um Pai amoroso, tão amoroso que a gente peca, vacila e erra, e Ele está disposto a nos perdoar e nos acolher. Isso é maravilhoso demais, sim ou não? Demais da conta. Não é verdade? Bom, então eu quero falar aqui, na nossa introdução, verdades fundamentais para sustentar o seu relacionamento com Deus a despeito das circunstâncias da vida. Olha só, primeiro, Deus existe e está constantemente agindo a seu favor. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, lembra lá que nós falamos incendiados pelo primeiro amor? Se você ama a Deus, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o seu coração. Então, olha só, Deus existe e Ele está constantemente agindo em seu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando, todas as circunstâncias, as tribulações, as provações, as dificuldades, tudo está cooperando para o seu bem. Segunda coisa, Deus é o bom Pai e você é seu filho amado. Deus não tem filhos mimados, Deus tem filhos amados. Então, se você ama o Senhor, Ele é o seu Pai e você é um filho amado. Não existe a história da ovelha negra na família. Isso. Você, então, como é que é aquela música da Rita Lee?
Então meu pai me disse, filha, você é a ovelha da família. Não, você não é a ovelha negra da família. Esqueça isso, isso daí é uma verdade do inferno. A Bíblia fala que você é um filho amado. Essa é uma verdade sobre a sua vida. Você é um filho amado e não há nada que você faça que vai fazer Deus suspirar e que vai fazer Deus te amar mais, porque Ele já te ama de um nível tal que Ele deu o seu único filho para aquele que nele crê tem o poder de se tornar filho de Deus. Então, Ele te ama e te ama muito. A Gracinha tá me dando aqui boa noite. Gracinha, boa noite. Quem mais já chegou? Daiane já chegou aqui. Daiane, que Deus te abençoe. Quem mais também já chegou? A Fabiana, a Fernanda Fabiane tá aqui. O querido Rodrigo Alexandre também já chegou. O pastor Rodrigo. O Rafa tá aí. Quem mais? E a Maria do Carmo também está aqui, que Deus abençoe no nome de Jesus. Pois bem, a terceira coisa, Deus busca um relacionamento contínuo com você. Então Deus, Ele não chegou, te coloquei aqui nessa terra e ó, pum, Espírito Santo, segura aí. Não, Deus busca ter um relacionamento contínuo com você. Meu amigo Dudu Goulart entrou aí, Dudu, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. No nome de Jesus. Deus o convida a envolver-se com a sua obra de redenção. Então, do mesmo tempo que Ele te procura e Ele deseja ter um relacionamento com você, você também está convidado a viver e a se envolver na sua obra de redenção. Como? Crendo no seu Filho. Outra situação, Deus fala através do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio da sua oração, por meio das circunstâncias, né? Através da igreja, dos relacionamentos, dos grupos de cuidado, das redes, a fim de revelar a si mesmo. Olha só, Ele quer se revelar a si mesmo, os seus propósitos e as suas vontades. Então, isso é maravilhoso demais. Tem um versículo que diz assim, sobre revelar a si mesmo, né? Diz um versículo que diz assim, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus disse isso, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei. Como é que é? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E ele também será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo é maravilhoso demais. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Como que eu posso provar que eu amo a Deus? Quando eu tenho os seus mandamentos, eu guardo, eu observo, eu obedeço. A maior prova de amor a Deus é a obediência. Tem muitas pessoas procurando um caminho de sacrifício. Deus, Ele não quer sacrifício. Deus, Ele quer obediência, não é? Então, veja bem, se você ama, você guarda os mandamentos, e este será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto é belíssimo, tá bom? Outra situação, o convite que Deus faz para você trabalhar com Ele vai te tirar da mesmice e provocar em você fé. Essa jornada cristã, essa jornada da família espiritual, ela é dinâmica. E você está convidado a caminhar neste caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é um caminho, você precisa de caminhar. Jesus não é um estacionamento para você ficar parado. Jesus é um caminho para você caminhar. Então, bora, né? Bora, é caminhar. Você recebeu um convite para você trabalhar com Ele, trabalhar para Ele. E olha, este convite, este caminho vai tirar você da inércia, vai tirar você da paralisia e vai provocar em você fé. Então vamos caminhar. O Vandinho colocou aqui, tem um louvor também da Heloísa Rosa. Exatamente, ela pegou esse versículo que eu disse aqui e ela fez uma canção. Bonita demais a canção, né? Demais.
O Juliano entrou, que mais? O Arley colocou aqui, obediência. Obediência é a maior prova de amor ao Senhor. Pois bem, é preciso fazer ajustes profundos em nossas vidas para nos envolvermos com Deus. Ou seja, Deus, Ele nos chama da maneira que nós estamos. Tem gente que está assim, não, eu vou esperar eu firmar para eu começar a caminhar com Deus. Não, vou esperar eu largar isso. Não, vou esperar eu mudar aquilo. Não, venha como está. Ele te recebe como está, mas Ele não deixa você permanecer da mesma maneira. Ele vai trabalhar na sua vida, tá bom? E que é mais por último aqui, tantas verdades lindas aqui. Não existe nada neste mundo que vai levar você, que vai fazer Deus, que vai levar Deus te amar mais. Não, ou menos. Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos. Não importa qual é a profundidade que você afundou no pecado. Não importa para onde que você foi. Não existe lugar tão longe que Deus não possa te alcançar. Não existe profundidade tão profunda. Eu acho que eu estou falando duas coisas, mas não existe um buraco tão profundo que você possa cair, que Deus não possa te resgatar. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele vai te alcançar, Ele vai te resgatar. Aleluia! Assim Ele fez comigo, assim Ele faz com você. Acredite, Deus está muito interessado em transformar a sua história. Pois bem, a pergunta que não quer calar é então, você sabe que Deus ele tem esse amor todo por você, o seu Pai. Mas a pergunta é, em relação a este amor que você recebeu, né? Qual é a ação proporcional a este amor? Você ama Deus de todo o seu coração? Essa é a pergunta. Qual é o tamanho, a dimensão desse amor ao Senhor? Ele realmente, Deus ele tem um espacinho no seu coração, Deus ele tem uma lembrança, Deus está presente. Qual é o tamanho de Deus para você? Acredite, aquilo que domina o seu coração, isso te governa. A palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Deus realmente é importante para você? Ele é importante? Acredito que sim. Olha só, a vontade de Deus é que você o ame de todo o seu coração. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então você vê que lá em Deuteronômio, lá atrás, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, lá no princípio, lá atrás, lá no início, Deus já está falando com Israel, no início de tudo, olha só. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É por isso que quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Ele falou assim, ame o Senhor. Jesus estava recitando Deuteronômio 6, 4 e 5. Ele estava recitando, ele estava, olha, o maior mandamento é aquele lá de Deuteronômio. Ame o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. O Alexandre, boa noite, Alexandre. O Alexandre está aqui nos ajudando aqui. Olha só o que ele colocou. O sacrifício de Jesus é a mais linda história de amor que o homem conheceu. Ah, que coisa linda. E aí agora o Alexandre completa aqui. Lá na cruz, com seu amor, Jesus nos escolheu. Exatamente. Com amor eterno nos amou, com benignidade ele nos atraiu e disse, tu és meu, tu és minha. Obrigado, Alexandre. Alexandre é um grande poeta, um grande compositor. Alexandre, estamos aí, ó, esperando aí o nosso encontro no final do ano aí com as canções aí autorais da nossa igreja. Que maravilha. O que mais? O Vandinho colocou aqui, aleluia, Jesus é a palavra. Maravilha, o Paul colocou aqui, amém. A Jéssica também chegou. Que bom, gente. Por favor, me ajude aqui nos comentários, enviando aqui os seus insights, as suas percepções.
essa live ela é feita, né, a várias mãos, tá bom? Deixa aqui a sua digital. Pois bem, como podemos saber se de fato nós amamos a Deus? Existe uma maneira de saber, uma maneira de você testar se você ama a Deus na prática. Vamos aqui ao nosso quiz. Vamos aqui o nosso quiz aqui para saber se realmente nós amamos Deus na prática. Primeiro, você ama as pessoas? Segundo, você ama a igreja de Cristo? Terceiro, você fala de Jesus? Perceba que tudo, amor é ação. É ou não é? Amor não é palavras, amor é ação. Se eu amo, eu vou em direção a, não é? Se eu amo, eu faço, eu me movimento. Então, olha só, uma maneira de você testar se você ama a Deus na prática é: você ama as pessoas? Você ama a igreja? Você fala de Jesus para as pessoas? Você ama mais a Deus do que o seu dinheiro, suas coisas, seu carro, as pessoas importantes para você? A Chloé, minha filha, ela precisa de amar mais a Deus do que a mim, do que a Francis, do que qualquer outra pessoa, porque Deus está acima de tudo. Olha só, você é um servo, você está disponível para servir, você usa seus lábios e sua mente para abençoar. Tá só apertando, hein? O quiz, como é que tá o quiz aí, ó? Vamos lá. Você ora e lê a Bíblia constantemente? Faz isso um hábito diário? Você está se abstendo do pecado? Ou você peca desenfreadamente? Você é submisso e honra a sua liderança espiritual? Não estou advogando em causa própria, estou falando que está na Bíblia. E você é desapegado das coisas materiais? Certa vez Jesus encontrou com um jovem, o jovem falou assim: Senhor, o que eu preciso, não é, para entrar no reino dos céus? Jesus falou assim: olha, é muito simples, né? Você precisa observar os mandamentos. E então ele perguntou: quais? E Jesus disse assim: olha, honrar pai e mãe, amar a Deus, não matarás, não roubarás. Começou a falar lá, Êxodo capítulo 20, né? Os mandamentos. E aí ele falou assim: olha, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha infância. Então a palavra diz que Deus, que Jesus o amou, e Jesus falou assim: então, para ser perfeito, uma coisa lhe falta. Você vai e vende tudo que é seu e siga-me. Vai, vende tudo que é seu, dê aos pobres e siga-me. Esta é a palavra. E aquele jovem ficou triste. Por quê? Porque Jesus tocou no ponto fraco dele. Às vezes Jesus vai tocar no nosso ponto fraco para ele nos sinalizar aquilo que está e que precisa ser transformado dentro de nós. O que mais? A Karina colocou aqui: Jesus é a luz. Meu querido Ronaldo Júnior, eu estava esperando você, jovem. O que você colocou aqui? Por favor, me abençoe. Olha só. Você ama você mesmo e aceita quem você é, ou fica de olho na grama do vizinho? Muito bem, Juninho. Obrigado. Obrigado aqui. O Vandinho colocou aqui: sim, pão diário, ler a Bíblia, as Escrituras ao mesmo tempo. Muito bem, Vandinho. O Vandinho colocou aqui do pão diário, né? A nossa igreja, já no ano passado, esse ano, nós estamos lendo o pão diário, que é uma devocional diária. Todos os dias tem uma devocional lá, tem palavra, tem uma direção, uma palavra que alimenta, tem a oração do dia. Vale muito a pena. Se você não tem um pão diário, eu quero te dar um pão diário de presente. É só lá na igreja, domingo, 18 horas, na nossa celebração de domingo, e me procurar que eu vou te dar um pão diário de presente. Todo dia tem uma palavra, tá? É o presente da nossa igreja para você. Pois bem, onde nós paramos? Você está se abstendo do pecado? Você é submisso e honra a sua liderança espiritual? E você é desapegado às coisas materiais? Gente, esse quiz aqui está apertado, hein? Apertou bastante, mas olha, é possível, tá? É possível, e Deus quer nos conduzir para este lugar. Muitas pessoas desanimam de caminhar com Jesus, por quê? Porque acha que é muito difícil, mas não é.
Jesus já disse que o caminho é estreito, né? E que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas veja bem, é possível fazer quando nós vamos nos desapegando dessas coisas e nos apegando a Deus. Quem chegou aqui foi o Rafael Soares, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você, seu filho, o Miguel, a Angélica, no nome de Jesus, tá bom? A sua esposa. Vamos lá. Bom, para restaurar o seu relacionamento com o Pai, a gente estava aqui falando de diagnósticos, né? De pensamento, como é que é o amor de Deus, como é que deve ser o nosso amor com Ele. Então eu quero dar aqui rapidamente 3 pontos aqui para a gente restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Então, para você restaurar o seu relacionamento com o Pai, você precisa voltar ao primeiro amor com o Filho. O caminho do Pai vai ser sempre o Filho. A palavra de Deus diz, ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer restaurar esse relacionamento com o Pai, você precisa do Filho, voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Primeiro, porque Jesus é a sua vida. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Se você quer restaurar o seu relacionamento com o Pai e incendiar o seu coração de volta pelo primeiro amor com o Filho, você precisa de entender que Jesus é a fonte de vida e vida verdadeira. Lá em Deuteronômio 30, né, o Senhor fala então para o povo de Israel, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Olha, os céus são testemunhas disso. E ele fala assim, escolham, pois, a vida. Parece que é uma coisa tão clara, mas não é. Todas as vezes que nós escolhemos o Filho, todas as vezes que nós escolhemos Jesus, por mais diferente, por mais um sentimento de contramão, por mais que possa parecer que você está indo no caminho diferente do mundo, e olha, você vai no caminho diferente do mundo, seguir Jesus e andar na contramão do sistema, você está escolhendo um caminho de paz e um caminho de vida. Olha só o final do versículo, o versículo 20 diz assim, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor. Sem Jesus você não consegue amar o Senhor, não é? O seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. 2. Para restaurar o seu relacionamento com o Pai, você precisa voltar de novo ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Porque Jesus resgatou a sua vida da morte. Como é que é isso, pastor? É o seguinte, João 3, 17 e 18 diz assim, vamos no 16, 17, 18? João 3, 16, eu tenho certeza que você sabe. Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. É simples, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Romanos 8 vai dizer assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos de entender, aceitar e nos apegar a isso. Jesus resgatou a sua vida da morte. A palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele deu o seu único Filho
Quando? Quando nós fizemos coisas boas? Não. Quando nós provamos para Ele que nós merecíamos? Não. Quando todos nós ainda éramos pecadores, perdidos, Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho. Então, esse resgate não é que nós estamos na morte, não é que nós estamos da vida para a vida, não. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que Ele fez? Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Gente, na verdade que sem Jesus nós somos mortos-vivos. Isso nós precisamos de entender. 3, vamos lá? Para restaurar o seu relacionamento com o Pai, você precisa voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Porque Jesus te abençoa e te protege. Nele você tem bênção e proteção. Olha só, Romanos 8, eu citei aqui Romanos 8:1, que aquele agora pôs nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. O Vandinho até colocou aqui o endereço para nós. Mas veja bem, Romanos 8, seguindo no capítulo 35 e 37, eu trago esse versículo para a conversa, porque olha só, esse é um texto muito poderoso, é um texto belíssimo. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Serão os desafios da vida? Será a angústia, a tristeza, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouros. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Perseguição, perigo, espada, tribulação, angústia, fome, nudez, né? Diante de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós nos voltamos ao primeiro amor e nós restauramos então este amor, esse amor com o Filho e esse relacionamento com o Pai, nós recebemos bênção e proteção. Ele nos fez ser mais do que vencedores. Quando nós entendemos isso, que em Cristo nós estamos guardados, não é? Nós estamos protegidos. A palavra de Deus diz que se ao nosso derredor o inimigo ele ruge como um leão, procurando a quem possa devorar, ao nosso redor estão os anjos acampados do Senhor para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Isso é poderoso demais. Nós temos bênção e proteção. O que é bênção? Bênção é um favor sobrenatural de Deus. Um favor sobrenatural. Isso quer dizer a palavra bênção. Nós recebemos dele um favor sobrenatural. Aquilo que homem nenhum pode fazer, Deus faz por nós. Isso é lindo. 4, vamos lá? Para restaurar o nosso relacionamento com o Pai, você precisa voltar ao primeiro amor com o Filho. Por quê? Eu quero te dar mais uma razão, a 4ª razão. Porque Jesus escolheu estar sempre conosco. Jesus escolheu estar sempre presente. Não é à toa que um dos nomes dele é Deus Emanuel, Deus conosco. 1 Pedro 3,12 diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós temos uma sala de guerra, uma sala de oração. Essa já é o 4º momento de oração do dia, né? Hoje nós já passamos aí 3 períodos de oração durante o dia, nos nossos grupos de WhatsApp, na torre de oração. Mas veja bem, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro que é da mesma espécie. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. É um amigo fiel, é um companheiro presente, não é? A palavra de Deus diz que ele é um Deus presente em todas as situações. Graças a Deus por isso. Gente, olha só. Talvez você esteja um pouco afastado,
Tem gente que fala assim, eu estou afastado da igreja. Olha, provavelmente você se afastou de Jesus, aconteceu alguma coisa, você então se afastou do convívio, né, da família espiritual, mas hoje o Pai te chama para estar junto de novo com Ele, com o Filho e com a família espiritual. E como, né? E como fazer isso? Olha só, Lamentações 5:21 diz assim, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os dias de antigamente. Esse texto de Lamentações de Jeremias é um texto muito lindo, porque Jeremias estava diante de um cenário desassolador, tudo destruído, não é? O templo destruído, tudo destruído, a cidade destruída, pessoas foram levadas, e olha só, diante daquele cenário de morte, de destruição, de violência, Jeremias diz assim, restaura-nos para ti. Não é restaurar para mim, para eu ficar bacana, para eu tirar onda, para eu falar assim, olha só como é que eu tô. Quem me viu passar pela prova não me ajudou, agora vai se arrepender, né? Me viu no pó, agora vão me ver bem. Não. Eu amo essa canção da Cristina Mel, eu amo a vida da Cristina Mel. Eu já cantei essa música muitas vezes, mas veja bem, não é esse sentimento de se restaurar para mostrar que você está bem. Todo mundo está atrás de ser honrado. Nós estamos no ano, deixa eu abrir um parêntese aqui, já que eu entrei nesse assunto, né? Nós estamos aqui, ó, nós estamos no ano da honra. E tá todo mundo, né? Todo mundo, muitos pregadores vão dizer assim, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te honrar, porque tá todo mundo atrás de ser honrado. Mas eu quero ver, é Cristina Mel, jovem. O Luciano tá me corrigindo aqui, é Damares. Não, é Cristina Mel. Ô Lu, você é velho de guerra, você sabe que essa música quem fez foi a Cristina Mel. Agora eu não sei, é a Cristina Mel, eu tenho certeza que é Cristina Mel. Veja bem, pode pesquisar aí no Google aí que vai dar Cristina Mel, tá? Pode ser que a Damares regravou. Pode ser. Ih, rapaz, tá todo mundo corrigindo aqui. Será que é a Damares? Eu joguei... Ó, joga no Google aí que eu acho que quem começou foi a Cristina Mel, tá? Depois você me fala. Pesquisa e coloca aqui pra mim aqui. Pois bem, pesquisa aí, sério. Pesquisa aí e coloca aqui pra mim. Veja bem, a gente gosta muito de falar de honra, que Deus vai te honrar, que no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Essa palavra existe e ela é maravilhosa. Mas Deus não quer, ó, o povo tá morrendo de rir, mas Deus não quer, veja bem, Deus não quer o quê? Deus, ele não quer te restaurar para você tirar onda, falar, quem me viu na pior, agora eu tô bem. Não. A oração em Lamentações é o quê? A oração em Lamentações é restaura-nos para ti. Restaura-nos para ti, Senhor, para que nós voltemos. Renova os nossos dias, como os dias de antigamente. Talvez você viveu um tempo muito bom. Esse tempo ficou lá atrás, não é? E você se esfriou na fé. Lembra do nosso texto de abertura, que é lá de Apocalipse, capítulo 2. E quando Deus fala assim, olha, o que eu tenho contra você é que você abandonou o primeiro amor. Não é? Deus, ele nos chama para ter uma conversa. Deus não fica ali com um jogo de esconde, né? Ó, eu vou te dar uma dica aqui, vamos ver se você pega. Não, Deus não fica jogando indireta. Deus, ele é diretão, pá! Ele chega na igreja de Éfeso e fala assim, o que eu tenho contra vocês, gente, é que vocês abandonaram as práticas do primeiro amor. Eu aconselho vocês a voltarem para este lugar. É a mesma coisa aqui no final. Talvez você tenha vivido um tempo maravilhoso lá atrás. Ah, porque na década de 90 eu pregava, eu cantava, eu orava, eu sapateava, eu rodava, eu fazia, eu acontecia. Taranana. Hoje você vive às sombras do que um dia já foi. Mas hoje Deus quer restaurar o seu relacionamento com o Pai. E para que você chegue ao Pai, você precisa do Filho. Olha só, Deus não te criou para viver essa vida só aqui na Terra. Um dia eu vou morrer e eles vão colocar lá na minha lápide lá Carlos Roberto de Aguiar Félix Júnior.
e vão colocar lá 3 de outubro de 79, e vão colocar lá dia tal, mês tal, ano tal. Mas Deus não me criou para viver só nesse espaço de tempo aqui nessa terra, não sei quantos anos serão, eu espero que Deus me dê muitos anos. Mas veja bem, Deus não me criou e Deus não te criou só para o tempo presente. Deus te criou para toda a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Isso é tão lindo, isso é tão poderoso. A Cláudia Viviane está dizendo assim: glória a Deus por essa palavra, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Obrigado, Cláudia, que Deus te abençoe. Mas veja bem, Deus não te criou apenas para este tempo, para este momento, para esta vida. Deus te criou para toda a eternidade. A vida nessa terra, ela é breve, ela é temporária, ela é fugaz, ela é um sopro. Ela passa, ela é passageira. A vida nessa terra é uma preparação para a eternidade. E só estará lá quem tiver o filho aqui. Tá vendo por que você precisa do filho? Porque ele é o único caminho, não há outro caminho. Não existe aquela história que todos os caminhos levam a Deus. Não existe isso, só existe um caminho. O caminho chama-se Jesus. Nossa fé, então, ela depende muito do nosso relacionamento. Perceba que Jesus disse assim, então, dirão, né? Jesus é quem coloca para dentro, gente. Eu estava conversando isso ontem com o Rômulo na barbearia, o pastor foi lá fazer a barba, cortar o cabelo, né? E veja bem, eu estava conversando isso com ele, eu falei assim, gente, quem coloca para dentro é Jesus. Jesus que fala assim, bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Como é que ele vai dizer? Vinde, benditos de meu Pai, para as moradas eternas. Ou então ele vai dizer, aparta-te de mim, porque na verdade eu não te conheço. A palavra conhecer, ela está ligada a relacionamento. É por isso que no Júlio Fire nós vamos falar sobre incendiados pelo primeiro amor. E a primeira mensagem é restaurando o relacionamento com o Pai. Por quê? Porque é relacionamento. Na verdade, eu não te conheço. E então muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em seu nome eu cantei, em seu nome eu dancei, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz o milagre. E o Senhor vai falar assim, verdadeiramente eu não te conheço. Conhecer, relacionamento. Você conhece Deus, você conhece o coração de Deus, Deus tem até acesso ao seu coração. Essa é uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta. Então, olha só, a nossa fé, ela está baseada num relacionamento, ela não está baseada em uma tradição, em uma religião. A gente não está aqui por causa de religião, nossa. A gente não está aqui por causa de religião, por causa de tradição, não, nós estamos aqui por causa de um relacionamento real e vivo, né? Então, olha só, Deus ele quer muito te aproximar de você e conversar com você. Elimine os atravessadores. Jesus fez de tudo para eliminar os atravessadores. E tem gente que ainda fica atrás de atravessador. Não, você não precisa de ninguém por você não, velho. Você não precisa de mim, não. É um prazer pregar a palavra aqui, mas você tem acesso a Deus agora. Se você fechar seu olho aí, se você é crente, se você não é, não interessa. Se você fechar o olho aqui e chamar o nome dele, pum! Você se conecta. Então desapega a religião, desapega usos e costumes, se apegue-se a Deus. Salmo 23, 6 diz assim, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém?